pessoal! Bom, hoje eu vou estar falando de um livro extraordinário. E é extraordinário mesmo, eu falo com todas as letras. Esse livro aqui, da J.R. Palacio, ou se vocês preferirem, R.J. Palacio, chamado Extraordinário. O título desse livro realmente faz jus ao nome dele. Esse livro, com todas as letras, é extraordinário, é um livro incrível que eu de coração sugiro para você que está vendo esse vídeo. Porque, não sei, a história me cativou de uma tal forma. E uma vez eu li num site, eu não lembro qual, falando que depois que você lesse esse livro, a sua vida ia mudar, no sentido assim, de enxergar as coisas da vida, você vai enxergar de uma forma diferente, porque, deixa eu explicar para vocês, caso vocês ainda não saibam. Nesse livro, o personagem principal, ele tem uma disfunção, ele tem um problema na face dele. Então, você dá muito mais valor às coisas que você tem. Você acaba vendo que os seus problemas, muitas vezes grandes, não se comparam aos dele. Por exemplo, não tem quando você entra numa escola nova, que você é um aluno novo, as pessoas geralmente se conhecem e você não, você tá lá sozinho, você não conhece ninguém, você é novo, você chama atenção por ser novo. Ele tem isso, ele vive isso todos os dias da vida dele. Porque se ele for ali na rua, na calçada, as pessoas olham para ele, aquilo chama a atenção. E esse livro é ele entrando na escola. Ele sempre estudou em casa, a mãe dele sempre deu aula para ele em casa. Então, a mãe dele inscreve ele numa escola, a princípio, uma escola particular. A princípio ela não fala, né? Ele faz umas provas lá sem saber. Aí ele é aprovado e ele acaba sabendo. Na verdade, no início ele não queria entrar na escola, mas depois ele acaba aceitando e entra. Então imagina essa situação de você entrar numa escola nova, ser um novato e ainda ter essa disfunção na face, esse problema que chama tanta atenção e assusta tanto adultos e ainda mais crianças. Uma coisa que eu queria destacar é que a história, nem toda a história é contada pela visão dele, que é o August Pullman, que é o personagem principal, ou Audi, que é o apelido dele. Depois de um certo ponto na história, ela é contada pela irmã dele, ou então depois pelo amigo, depois pela amiga. E uma coisa que a autora fez é que ela não vai mostrando de cara como que ele é, como que é o rosto dele. A gente vai descobrindo aos poucos, à medida que o livro vai passando. Eu lembro que a parte que mais fala sobre como é o rosto dele é quando a irmã dele que está contando a história. E aí ele entra na escola. Claro que as pessoas têm medo de ficar perto dele, achando que ele é contagioso, que vai pegar a doença dele. E isso é meio angustiante, pelo menos para mim. E ele tem alguns amigos na escola que depois ele descobre, né? A gente que é leitor, a gente já sabe que o diretor da escola pede alguns poucos alunos para fazerem companhia a ele. E tem um dia, que é na festa de Halloween, que ele vai fantasiado, ele fala que vai com outra fantasia, mas no dia ele acaba indo com outra. Então, ninguém sabe que é ele que está ali por baixo daquela outra fantasia. E ele acaba ouvindo uma conversa assim de algumas pessoas, e entre essas pessoas tem um amigo dele. Então ele acaba ouvindo uma coisa que para mim foi ruim, então imagina para ele. À medida que o livro vai prosseguindo, a gente acaba sabendo mais coisas dele pela visão de outras pessoas e também coisas dos amigos dele. Por exemplo, ele tem um amigo na história que é o Jack Will, que eu achei muito legal essa amizade com ele. Inclusive é esse amigo que acaba lá falando mal dele lá no grupinho e o personagem principal, August Pullman, acaba ouvindo. Depois a gente ouve pela versão dele como é que foi, o que aconteceu. Então ele acaba também conquistando o público pela história, pela versão dele, desse amigo dele. E depois essa amizade vai prosseguindo, tem outras amizades também, na hora lá no refeitório. E à medida que o livro vai prosseguindo, algumas pessoas assim, vão querendo ficar mais perto dele, vão se achegando, o medo vai saindo. E é claro que, como toda escola, tem aqueles alunos que querem te atrapalhar, querem te deixar para baixo. E ele vai enfrentando isso porque, na verdade, como ele já tem essa disfunção facial desde pequeno, ele já está acostumado a ser zoado e tal. Só que muitas vezes ele fica para baixo mesmo, mas outras ele supera, outras vezes ele não está nem aí porque estão dizendo. Ele acaba se acostumando com isso. E no final do livro, a escola, a sala dele, que ele está na 5ª série, né? Vai para tipo uma excursão, um passeio. Aí eles têm lá a floresta, tem lá o campo, tem cinema ao ar livre também. E lá acontece uma situação em que um grupinho de alunos de outra escola
tá zoando ele, tá falando mal dele. Então várias pessoas assim da turma dele, que já foi contra ele, defendem ele. E isso fica legal na história. Depois desse acontecimento, algumas pessoas deixam de lado ou se acostumam com o rosto dele e acabam brincando com ele, falando com ele, cumprimentando ele, coisa que antigamente não fazia por ter medo, achando que ele era contagioso, que ia pegar a doença dele. Esse livro termina de uma forma bem legal, termina na formatura dele, é como se fosse um ano letivo, durante um ano letivo esse livro. E acontece muita coisa lá, eu não vou contar pra vocês porque eu quero que vocês leiam. E é um livro que eu super indico para vocês. Se for comparar os livros que eu tenho lido, esse daqui é um dos melhores, é um dos que me cativaram realmente, a história. E tomara que essa autora, tomara que ela continue lançando livros. Esse daqui é o primeiro livro dela e eu gostei muito. Super indico para quem tá vendo. Ele tem essa capa azulada, parecido com A Culpa das Estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link das minhas redes sociais estão aí embaixo para vocês seguirem, caso queiram. Então, gente, é isso. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.